Oi, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Desculpem, Já. achei que eu tinha mandado o link, mas não deu certo. Boa Tudo noite, bem? professor. Boa noite. Pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, hoje é 18 de agosto, a nossa segunda aula de auditoria contábil, nessa querida disciplina, que eu creio que todos estão amando, né? Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Na nossa primeira aula, eu apresentei o plano de ensino para vocês. Ok? Vocês estão me ouvindo perfeitamente, sim ou não? Beleza. Então, eu apresentei para vocês o plano de ensino, né, e a gente discutiu ah, os conceitos introdutórios da auditoria. Nós vimos o que é auditoria, entendemos a diferença existente entre auditoria interna e auditoria externa, ok? E foi fundamental para o nosso entendimento sobre o que é auditoria, num contexto genérico, né? Vimos que auditoria é uma das 4 técnicas de contabilidade, ok? Sendo segmentada entre auditoria contábil, independente, e auditoria interna. Então, ou seja, a auditoria é uma das 4 técnicas da contabilidade e ela é segmentada entre auditoria interna e auditoria externa, ok? Vimos que há algumas divergências entre essas duas segmentações, algumas diferenças, não seria divergência, algumas diferenças. A auditoria independente, ela tem uma independência maior em relação à auditoria interna, né? Entendemos um pouco mais sobre as normas e nessa aula nós vamos explanar sobre a NBCTA 200. A NBCTA, NBC, Norma Brasileira de Contabilidade, TA, Técnica de Auditoria. A NBCTA 200 é a NBCTA que trata do objetivo geral do auditor independente. Ela popularmente é considerada como a mãe de todas as normas, né? Entenderemos por que isso. Na aula passada, eu deixei com vocês alguns questionamentos. Alguém lembra o que era? Para que possamos debater hoje. Quem lembra? Vamos lá, quem participou da aula passada, por favor? Eu participei, mas eu esqueci, professor. Tá. Quem participou da aula passada, eu queria a contribuição de vocês. O que é auditoria? Auditoria Isso. não seria levantar toda a vida financeira da empresa para demonstrar todos os erros e acertos que a empresa tem? Acertei? Mais ou menos. Quem mais? Carol e Yasmin, o que é auditoria? É tipo uma conferência, uma validação dos dados contábeis, se eles estão de acordo com as normas de forma, no mínimo, aceitável, no padrão. É uma verificação, né, professor? Isso. Ver se a empresa, se a contabilidade dela segue os padrões da contabilidade. Agora fugiu as palavras. É isso aí. A auditoria é uma das 4 técnicas da contabilidade, vocês têm que saber. Quais são as 4 técnicas da contabilidade? Escrituração, demonstração contábil, análise das demonstrações contábeis e auditoria. É a 4ª técnica. Ela é segmentada entre auditoria interna e auditoria independente. A auditoria independente, que é a que nós vamos tratar inicialmente, é uma técnica que, por meio dela, é possível ter uma opinião.
é possível emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Por isso que chama auditoria das demonstrações contábeis. Por quê? Porque são procedimentos efetuados, realizados, para emitir uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. Hoje nós falaremos sobre o objetivo do auditor e da auditoria independente. Então eu vou jogar aqui na tela. Se tiverem alguma dificuldade em ouvir ou visualizar, me avisem. Pessoal, vocês estão visualizando aqui? Sim. Beleza, então vamos lá. Antes de começar a falar sobre a NBCTA 200, eu gostaria que vocês fechassem o áudio, tá? Quando eu pedir a participação, vocês abrem. Antes de falar da NBCTA 200, é importante eu falar sobre as normas, né? Contabilidade, ela é uma ciência social. E toda ciência, ela tem suas normas e princípios. E falando da técnica auditoria, não é diferente, tem as suas normas. Mas quais são essas normas? Elas estão segmentadas em duas esferas. A primeira delas é a NBCPA, que são as Normas Brasileiras de Contabilidade Profissionais. Depois você dá uma checada lá no site, o link está aqui, você vai ver que está relacionada lá todas as normas profissionais, que fala da profissão do auditor independente. E nós temos a segunda esfera, que é a NBCTA, que são as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria. Essas normas técnicas, elas estão relacionadas conforme link disponibilizado, ok? Vamos lá, NBCTA 200. NBCTA 200 fala sobre o objetivo geral do auditor independente. Ela é considerada como a mãe de todas as normas, porque nós não temos só a NBCTA 200. Nós temos a NBCTA 300, nós temos a NBCTA 500 e assim sucessivamente. Esta norma de auditoria, que é a NBCTA 200, ela vai falar basicamente das responsabilidades gerais do auditor independente na condução da auditoria das demonstrações contábeis, ok? Essa norma, ela expõe os objetivos gerais desses profissionais, ok? Incluindo requisitos relacionados a responsabilidades gerais que este profissional tem para atender, para cumprir num processo de auditoria. Basicamente, essa norma fala o seguinte: olha, auditor, o seu objetivo geral é esse, ok? Para você auditar as demonstrações contábeis é esse. E para você conseguir atender os objetivos gerais, você tem que seguir todas as normas técnicas de auditorias publicadas. Então, é por isso que essa norma é considerada a mãe de todas, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o objetivo da auditoria independente? Conforme a NBCTA 200, é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Então, uma empresa, quando ela passa por um processo de auditoria, qual que é a finalidade, qual que é o objetivo desta auditoria, deste exame que está sendo realizado na empresa? Para aumentar o grau de confiança das demonstrações contábeis da empresa. Eu vou fazer uma perguntinha aqui rápida, eu quero a participação de alguém. Quem elabora as demonstrações contábeis? É o auditor ou a empresa? Auditor. A empresa. A empresa, não é o auditor. Quem vai elaborar as demonstrações contábeis, montar o balanço patrimonial, elaborar a DRE de acordo com a estrutura conceitual, é o contador da empresa. O auditor independente é um profissional externo, é um profissional independente que a função dele é examinar essas demonstrações contábeis. É realizar uma auditoria independente nessas demonstrações contábeis para aumentar a confiança das mesmas. Então, esta confiança que eu digo a vocês, ela é alcançada mediante a expressão de uma opinião. Então, o auditor independente, ele vai realizar procedimentos de auditoria nas demonstrações contábeis elaboradas pela administração, pela empresa, ok? E ele vai emitir uma opinião.
E essa opinião vai fazer o quê? Vai aumentar ou não a confiança dessas demonstrações contábeis. Vamos lá. Um exemplo. Por que o banco precisa que as demonstrações contábeis de uma empresa esteja auditada? É uma pergunta. Para Pessoal, ele ter mais credibilidade, ele sabe que uma empresa de fora validou e deu um parecer para aquelas demonstrações, principalmente se for um parecer positivo, ela vai ter uma maior credibilidade na hora de conseguir crédito. tá. Pessoal, rapidão, eu vou fazer uma chamada aqui rápida no início e no final, tá bom? Depois vocês me lembram. Está presente hoje Yasmin, Renato, Angélica, Cícera, deixa eu ver quem mais. Carolina, Elber, Rodrigo. Esqueci de alguém? Eu. Eu quem? Rodrigo. Rodrigo, beleza. Então nós temos hoje... Ok, tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Exatamente, vamos lá. Por que o banco ele exige de algumas empresas que as suas demonstrações estejam auditadas? Por que o banco precisa do parecer, da opinião do auditor? Porque é justamente isso. Porque somente com balanço em mãos, o banco não tem... aquele balanço não fornece uma credibilidade. Ele não demonstra uma confiança. Agora, se a empresa... sei lá, a empresa está no processo de levantamento de crédito, né? O banco está no processo de aprovação de crédito para a empresa. Se a empresa apresenta as demonstrações financeiras e o parecer de um auditor independente, auditor externo, falando que aquelas demonstrações contábeis estão livres de erro e distorção, o banco vai falar, opa, eu vou emprestar para essa empresa. Porque esses indicadores estão saudáveis, né? A empresa está com uma saúde financeira saudável e e além disso tem um parecer de uma firma de auditoria com uma credibilidade, né, firmada, dando essa garantia, né? A garantia, assim, garantia no papel, né? Garantia de que a empresa vai saldar essas obrigações futuramente. Né? Garantia de que as demonstrações contábeis estão livres de erro e distorção e que a empresa pode confiar naqueles indicadores, que o banco pode confiar naqueles indicadores. Então, basicamente é isso. A auditoria serve para aumentar a confiança das demonstrações contábeis. O auditor ele vai emitir uma opinião se essas demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com a estrutura de um relatório financeiro aplicável. Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte: quais as demonstrações contábeis que essa norma está referindo? Quais demonstrações contábeis que vocês acham que o auditor deve auditar? Agora eu quero a participação dos demais. Renato e Yasmin, fica de férias por enquanto. Eu não sei essa também. Quais são as demonstrações contábeis? Podem falar, pessoal. Participe sem medo de errar, tá bom? O Rodrigo e o Elber sabem, professor. Eu tenho certeza também. Vai o Elber e o Rodrigo. Vamos lá. Quais são as demonstrações contábeis que vocês aprenderam aí na academia, na faculdade? Aí vocês me complicam. Demonstrações contábeis são os relatórios. Quais são os relatórios? Tá, beleza. Você debita e acredita para quê, Rodrigo? Para apurar tudo. Apurar o quê? Os meus valores. Através do quê? Você monta o quê? Demonstrações. DRE? Isso, DRE é uma delas, beleza. Balancete. Balanço patrimonial, né? Isso. O que mais? Livro diário? Não. Não? Não. DRE e balanço patrimonial, duas. Quais são as outras? Estão quantas? DFC, professor. DFC, demonstração de fluxo de caixa. Qual que é a outra?
Vamos lá. Olha só. Professor, Balanço. aquela DLP, como que é? Isso, por aí. Balanço né? patrimonial, DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, DFC, demonstração dos fluxos de caixa, DMPL, que é a demonstração da mutação do patrimônio líquido, DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ok? Vocês fizeram isso, eu que ensinei, inclusive. Quando é feito a DMPL, não precisa da DLPA, porque a DLPA está dentro da DMPL. DVA, demonstração do valor adicionado. DRA, demonstração do resultado abrangente. Notas explicativas e relatório da administração. Então, esse conjunto de demonstrações forma as demonstrações financeiras de uma empresa. E o auditor, ele vai auditar se essas demonstrações foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, de acordo com as normas e princípios, né? Se representam ele vai verificar a veracidade dessas informações e ele vai analisar se está de acordo com a estrutura de um relatório financeiro aplicável. Quando eu falo relatório, estou falando do relatório de uma empresa. As grandes empresas, Grupo Mage, Bom Futuro, enfim, as grandes empresas matogrossenses, anualmente elas publicam essas demonstrações financeiras, né, lá em seus sites corporativos, em jornais de grande circulação. E essa demonstração financeira é o conjunto, que tem tudo, balanço patrimonial, DRE, DFC e as notas explicativas explicando esses saldos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Nós falamos que esse relatório tem que estar de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Mas o que é um relatório financeiro, uma estrutura de relatório financeiro aplicável? A estrutura de relatório financeiro aplicável é adotada pela administração, é a estrutura adotada pela administração. Então, é o relatório elaborado pela administração. E, quando apropriado, pelos responsáveis pela governança na elaboração dessas demonstrações. Então, assim, vamos lá, para vocês entenderem. Cada administração vai ter o seu modelo de relatório. Vamos comparar aqui para vocês entenderem. Vocês acham, é uma pergunta, que o relatório de uma entidade sem fins lucrativos é o mesmo relatório de uma empresa comercial? Sim ou não? Eu acho que não, professor. Não é. Porque são atividades econômicas distintas, são finalidades distintas. Então, o que acontece? Cada empresa tem o seu modelo, o seu relatório aplicável, né? E o auditor, ele vai verificar se aquele relatório possui uma estrutura aplicável, né? Se a estrutura do relatório está, se aquele relatório está em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável, tá bom? Então, o auditor, além de auditar as demonstrações contábeis, ele vai verificar a estrutura do relatório. Vamos lá. Aqui, ó, as demonstrações contábeis que nós citamos anteriormente, ó, balanço patrimonial, DRE, DMPL, DLPA, DFC, DVA, DRA, notas explicativas e relatório da administração. Vamos lá. Falamos do objetivo da auditoria independente. Agora falaremos sobre o objetivo geral do auditor. Mas quem é o auditor? O auditor é o profissional habilitado para realizar o processo de auditoria, para realizar os procedimentos de auditoria, para auditar as empresas. Mas qual é o objetivo do auditor? O objetivo do auditor como profissional é obter uma segurança razoável de que as demonstrações contábeis, como um todo, estão livres de distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro. Atenção, não é o objetivo principal da auditoria verificar fraude, tá? O objetivo principal da auditoria é que o auditor consiga, através de seus procedimentos, obter uma segurança razoável de que aquelas demonstrações estão livres de erros e distorções. Porém, no processo, pode acontecer de o auditor captar indícios de fraude. Nessas circunstâncias, o auditor deve comunicar imediatamente
a alta gestão para que as devidas providências sejam tomadas, tá bom? Então, nesse processo de auditoria, ele pode encontrar alguma distorção, e essa distorção pode ser um erro de contabilização, de classificação, enfim, erro operacional, ou pode ser um indício de fraude, tá? Então, o auditor tem que estar bem atento a essas questões. Então, essa verificação para a obtenção de uma segurança razoável permite que o auditor expresse uma opinião se essas demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Mas como que o auditor vai emitir essa opinião? Ele vai emitir a sua opinião através do relatório de auditoria. Então, no relatório, ele vai relatar a sua opinião, ok? Sempre comunicando, embasando a sua reunião, o seu relatório, né? Embasando o seu relatório e os seus procedimentos pelas normas brasileiras técnicas de contabilidade de auditoria exigidas, ok? Mas vamos lá. Por que segurança razoável e não absoluta? Alguém tem uma ideia? Porque o objetivo geral da auditoria é obter uma segurança razoável. Por que não absoluta? Vocês imaginem por quê? Imaginam por quê? O que significa a palavra absoluta? Vamos mudar a pergunta. Certeza. Certeza. Pode falar, tá liberado. Acabou as férias. Certeza absoluta, 100%, totalidade, né? Eu tenho certeza. A auditoria, ela trabalha com a segurança razoável, porque pense bem. Para eu ter uma segurança razoável, por exemplo, vamos lá, vamos citar um exemplo que fica mais prático. Vamos supor que eu esteja auditando, vamos supor que eu esteja auditando a rúbrica de clientes de uma empresa que fatura 50 milhões no ano. E eu estou auditando a rúbrica de clientes. Vocês imaginam, durante o ano, o tanto de lançamentos que compõem essa rúbrica clientes. Para eu ter uma segurança absoluta, eu teria que auditar lançamento por lançamento, verificar nota fiscal por nota fiscal, verificar comprovante de recebimento por recebimento, contrato de venda por contrato de venda. Veja, eu demoraria quanto tempo para finalizar essa auditoria? É impossível. Então, a auditoria, ela tem técnicas que permitem a obtenção de uma segurança razoável. O que é segurança razoável? De acordo com o julgamento profissional do auditor, que nós já vamos entender o que é julgamento profissional, e de acordo com o ceticismo, que vamos entender também o que é ceticismo, o auditor, ele vai aplicar os seus procedimentos, que são vários procedimentos, que teremos uma aula específica para falar de procedimentos, mas eu vou aqui adiantar para vocês entenderem. Quais são os procedimentos básicos de auditoria? Confronto. Eu vou confrontar aquele saldo contábil com algum relatório gerencial. Indagação, eu vou indagar os responsáveis, o contador, o financeiro, sobre aquela conta que eu estou auditando. Então, esses procedimentos, eu vou executando eles um após o outro, até eu obter uma segurança razoável. A partir do momento que eu obtenho uma segurança razoável, beleza, eu vou para a próxima conta. Ok? Eu consigo emitir uma opinião. Então, a auditoria, ela é executada através de amostragem. Por isso que não é possível ter uma segurança absoluta. Ok? Mas, e se não for possível obter essa segurança razoável? Porque fala que o objetivo geral é obter uma segurança razoável. Mas e se não for possível? A norma diz que, se não for possível obter uma segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de erros e distorções, o auditor independente ou a firma de auditoria, ok? Quando não for possível obter segurança razoável e não for possível opinar, emitir uma opinião com ressalva para essas demonstrações auditadas,
As normas brasileiras técnicas de auditoria requerem que o auditor se abstenha de emitir a sua opinião ou renuncie o trabalho. Veja bem a responsabilidade do profissional em auditoria. Por isso que no processo de auditoria, nós vamos entender o que é planejamento. O planejamento ele inicia previamente ao trabalho até o final do trabalho. Então, nesse contexto, se o auditor de repente se depara com a situação que ele não consegue emitir uma opinião e ele não consegue obter uma segurança razoável, ele tem que se abster ou chamar abstenção de opinião ou renunciar ao trabalho, tá bom? Quem que entrou agora? Sou eu, professor João. João, beleza. João Canabrava. Vamos lá, alguns conceitos importantes aplicados à auditoria contábil. Auditor é usado em referência à pessoa ou pessoas que conduzem a auditoria, né? E nós temos o sócio do trabalho, a equipe, uma hierarquia. Nós temos ali a base, que são os trainees de auditoria, que são aqueles que estão em processo de formação profissional. Nós temos os assistentes de auditoria, tá bom? Os assistentes de auditoria são aqueles com a maior experiência, tá? Em relação ao trabalho. E nós temos os sêniors de auditoria, que são geralmente ali os encarregados de equipe, tá? E nesses cargos de trainee, assistente, sênior, nós temos as subclasses, né? Que é de acordo com o grau de conhecimento ou tempo de serviço ou responsabilidade de cada auditor. Geralmente essas classes têm diferenças salariais. E nós temos supervisor, que vai ser uma hierarquia, trainees, assistentes, seniors de auditoria, supervisores de auditoria, né? Os supervisores de auditoria são aqueles responsáveis por supervisionar o trabalho como um todo. E nós temos em cima o gerente de auditoria. E em cima do gerente de auditoria nós temos o sócio, que é o sócio da firma de auditoria, ok? E em cima do sócio nós temos o presidente. É assim que funciona uma equipe de trabalho em uma firma de auditoria. Administração é a pessoa com responsabilidade executiva pela condução das operações da entidade. Então, administração da empresa. Quem é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis, galera? É o auditor? Sim ou não? Não, é a empresa. É a administração, é a empresa. Exatamente. Distorção. O que significa essa palavrinha distorção na auditoria? Distorção é a diferença entre o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação de uma demonstração contábil relatada e o valor. Então, distorção é toda vez que o auditor, em seus testes, ele verifica que há algo estranho, alguma coisa que não está batendo. Então, tem uma distorção ali, seja na classificação de conta, na apresentação da informação, na divulgação daquele número, ou nos valores classificados ou contabilizados naquele relatório. Vamos supor, eu vou exemplificar aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Vamos supor que eu esteja auditando uma determinada empresa, tá bom? Nós somos aqui, ó, a equipe de auditoria. Vamos supor que eu sou o sênior e vocês são os meus assistentes. Beleza. Então, eu separei. Assim que funciona num projeto de auditoria. Eu vou separando as áreas. Quando eu falo áreas, eu estou falando as áreas do balanço da empresa. Disponibilidade, eu tenho estoque, eu tenho imobilizado, eu tenho fornecedores, eu tenho financiamento. Para cada grupo do balanço patrimonial, eu vou separando entre a minha equipe. Geralmente, as áreas mais difíceis vai ficar com aquele assistente com maior experiência. E as áreas mais tranquilas com aquele de menor experiência. Então, tudo isso é visto no planejamento que nós veremos em uma aula específica. Mas vamos supor que eu separei. Aí, o que aconteceu? A Lília é assistente responsável para auditar o imobilizado da empresa. Vamos supor que nós estamos auditando uma transportadora. Essa transportadora, ela tem lá a sua frota de caminhões. Beleza. Aí, o que acontece? A Lília está auditando o imobilizado, então ela vai realizar os procedimentos. Então, ela lá na contabilidade está falando que o imobilizado da empresa é 20 milhões, um exemplo, 20 milhões, o imobilizado da empresa.
Aí o que acontece? A Lília, ela vai solicitar relatórios gerenciais para confrontar com esse saldo contábil. Então, a Lília vai solicitar para a empresa o inventário do imobilizado, a ficha, o controle de imobilizado para essa empresa. Ok. A Lília solicitou o controle de imobilizado e ela fez o primeiro procedimento de auditoria, que é o confronto. E ela verificou que tem uma diferença de 7 milhões de reais, um valor absurdo, a menor no controle. Então, lá na contabilidade está 20 milhões e no controle está 13 milhões. Então, o controle está me dizendo que a empresa tem 13 milhões de frota de caminhão. E a contabilidade está me dizendo que é 20 milhões. Opa, tem uma distorção. Essa diferença é a distorção. Aí a Lília vai investigar, continuar essa investigação para identificar o que é. Ela vai indagar o contador, indagar o responsável pelo patrimônio, fazer todas as indagações pertinentes para que ela consiga evidências para que seja possível emitir uma opinião. Se é possível emitir uma opinião, a Lília consegue, se a Lília consegue ter uma segurança razoável ou abster de opinião, ok. Agora, se a Lília não consegue segurança razoável, aí ela tem que comunicar me comunicar, no caso, que eu sou o sênior do projeto, e eu vou tomar as atitudes devidas. Se for uma diferença gigantesca, né, e algo assim que há indício de manipulação, algo que coloque em risco a credibilidade da empresa de auditoria, aí o recomendável, a norma recomenda que haja recusa do trabalho. Só um exemplo para vocês entenderem o que é distorção. A asseguração razoável, no contexto da auditoria das demonstrações contábeis, é um nível alto, mas não absoluto de segurança. É o que eu falei. Não é possível ter uma asseguração absoluta, porque a auditoria trabalha com amostragem, sempre. É impossível verificar tudo. Pensa no volume de notas fiscais, recebimentos, pagamentos de transações que ocorrem numa empresa. Então, é impossível, tá bom? Então, vamos lá. Julgamento profissional. Atenção, palavra importante. O julgamento profissional ele é essencial para a condução apropriada na auditoria. Aqui a norma ela traz vários exemplos, né? Mas o que é o julgamento profissional que vocês têm que entender? Julgamento profissional é a experiência do auditor. É o conhecimento adquirido do auditor. É a capacitação do auditor. Quanto maior capacitação ele tem, quanto maior o seu conhecimento, quanto maior a sua experiência, maior será o julgamento profissional do auditor. Por isso que o auditor com maior julgamento profissional é aquele que está em um nível de hierarquia maior, né? Então, é esse cara que vai definir o rumo da auditoria, que vai definir materialidade, risco de auditoria, que vamos entender o que é, a natureza, a época e extensão dos procedimentos, quais procedimentos serão feitos, em que tempo e até onde. Por exemplo, a Lília, lá no imobilizado, ela verificou a diferença. Mas o que a gente vai fazer para complementar os testes de auditoria para termos evidência suficiente? O cara que tem um julgamento profissional na equipe, que tem o maior julgamento, que vai definir isso, tá bom? Vamos lá. Ceticismo profissional. O que é a palavra ceticismo? Ceticismo, o que é uma pessoa cética? É uma pessoa desconfiada, uma pessoa em alerta. O auditor tem que ter esse perfil cético, ele sempre tem que estar em alerta. Eu estou auditando uma empresa que, de repente, tem um histórico imutável, tipo essa empresa, eu conheço ela. Eu conheço ela há 10 anos, minha mãe trabalhou aqui não sei quanto tempo atrás, isso já é um negócio, já fere a independência. Mais um exemplo, é uma empresa que na mídia é conhecida como uma empresa honesta, os sócios ajudam as entidades de caridade e tudo mais. Essa empresa não vai roubar, essa empresa não vai fraudar, não tem nada errado aqui. Não é assim que funciona. O auditor tem que ser cético, ele sempre tem que estar em alerta. O auditor não trabalha com achismo, ele trabalha com fatos e argumentos. Então, ele tem que ter evidência, sempre, ok? E o que é o ceticismo? Tomar cuidado com os relacionamento com o contador e tudo mais, tá bom? Relacionamento com aquelas pessoas em que eu estou auditando. O ceticismo profissional é necessário para a avaliação crítica das evidências de auditoria. Isso inclui questionar a evidência. Sempre, o auditor tem que questionar tudo.
até o que é nítido, o que é certo, ele tem que questionar. Mas se sempre tem que ter uma condição. A palavrinha condição tem que estar na vida do profissional da auditoria. Okay? Não se pode esperar que o auditor desconsidere a experiência passada de honestidade e integridade da administração da entidade. Ou seja, ele tem que ter a sua obtenção, a sua segurança razoável, com base em evidências, documentar tudo, tá? Evidência documentada, não documentada, não é evidência. Bom? Agora vamos falar sobre os requisitos éticos relacionados à auditoria das demonstrações contábeis. O que é os requisitos éticos que a norma diz? O auditor ele tem que ser íntegro, ele tem que ser objetivo, ele tem que ter competência e zelo profissional, ok? O que é zelo? Zelo com o vestuário, zelo com cuidado com os equipamentos de trabalho, computador, competência técnica. Ele tem que ter confidencialidade, muito cuidado com isso, porque quando eu já trabalhei muito tempo com auditoria, você fica sabendo de detalhes da vida pessoal dos sócios. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, você está lá na fila do avião e você começa a comentar com seu colega sobre alguma questão particular do sócio. De repente, do seu lado, pode estar um concorrente da empresa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E comportamento, a conduta do profissional, do auditor, ela tem que ser profissional sempre. Muito cuidado com as relações, né, com a equipe que você está auditando, com as piadas, com o ambiente profissional e tudo mais, ok? Pessoal, para a nossa próxima videoconferência no dia 1º de setembro, isso tudo a gente já aplicou aqui, tá bom? Só quero que vocês dão uma pensada a mais sobre perfil profissional, ceticismo profissional e julgamento profissional. Que no início da nossa aula, no dia 1º de novembro, a gente vai debater isso. Então, eu quero que vocês dão uma pesquisada aí na questão prática. Tipo assim, eu quero um exemplo prático na auditoria de ceticismo profissional. Um exemplo. O que é ser cético? Ser cético é, de repente, eu não sorrir muito. Isso é ser cético. Eu manter uma postura firme. Então, vocês vão me falar isso, professor. Eu pesquisei um exemplo de ceticismo é isso. Então, aí nos 10 minutos da nossa videoconferência, que será realizada no dia 1º de novembro, a gente vai discutir. Então, eu quero que vocês escolham um desses temas, tá bom? Tira aí 15 minutinhos durante a semana, dá uma pesquisadinha, que a gente vai debater na nossa próxima videoconferência do dia 1º de novembro. Relacionado ao conteúdo de hoje, pessoal, tem alguma dúvida? Ficou claro o que é a NBCTA 200? Basicamente, a NBCTA 200 é a norma mãe de todas as normas de auditoria, que fala do objetivo geral da auditoria independente e do auditor. Valeu! Pessoal, estou aberto a perguntas. Professor, eu achei muito rápido. Muito rápido? Tem um vídeo... Tem um vídeo aula, depois vocês assistam, tá? O vídeo aula tá bem completinho, com mais detalhe, tá bom? Então, por favor, assista o vídeo aula de 40 minutos, reveja depois a videoconferência de hoje. Se você tiver alguma dúvida, você traz para mim que na próxima aula a gente esclarece. Mas assim, o que é a essência da NBCTA 200? Objetivo geral da auditoria, que é a asseguração do grau de confiança das demonstrações contábeis, ok? E o objetivo do auditor é o quê? É ter uma segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de erros e distorções, tá bom? Mas nas próximas aulas, eu vou tentar preparar as aulas de uma forma mais tranquila também, tá bom, Angélica? Tá bom. Mais algum fato, galera? A pergunta que o senhor deixou na aula passada, o senhor vai responder ou vai... Qual é a pergunta? O senhor tinha perguntado se todas as empresas são obrigadas sim. Eu falei da auditoria. Foram 3, né? Falta uma. Você pesquisou, Yasmin? Eu pesquisei, pelo que eu entendi, é obrigado só empresas que têm ação na bolsa, né? Isso. São as companhias abertas e empresas de grande porte, tá bom? As empresas obrigadas a terem auditoria são as companhias abertas e as empresas de grande porte, tá bom? E as instituições financeiras. Respondendo a pergunta